Da entrevista do Vanderlei, eu vim aqui fazer um pronunciamento sobre o que aconteceu de novo a respeito da arbitragem. A gente vem aqui extenuado, cansado, desacreditado sobre esse ponto, sobre esse prisma. Quero separar as coisas, quero deixar claro que o que Rogério Caboclo, Walter Feldman, Manuel Flores fizeram para entregar esse campeonato, e eu fui prova disso participando em todas as reuniões, etc., é louvável, porque não se acreditava que num país dessa dimensão, desse tamanho, pudesse entregar um campeonato no meio de uma pandemia como está se entregando agora 2 rodadas do final. Porém, nós temos um grande problema nesse campeonato, especialmente nesse campeonato, especialmente depois da volta da arbitragem, depois da volta do campeonato da pandemia, que é o VAR. Isso que aconteceu hoje é inadmissível. Eu vou recapitular um pouquinho o que aconteceu aqui. A gente estava no vestiário e a hora que a gente saiu para o jogo, o pessoal aqui da Vasco TV me avisou que sempre ali na lateral do campo, a gente sempre fica com uma câmera ali, que é a câmera que a gente utiliza para pegar imagens, depois fazer bastidores, etc. Isso foi uma coisa comum, a câmera sempre esteve aí, em todos os jogos, com VAR, sem VAR, enfim. E foi pedido pelo pessoal do VAR para que essa câmera fosse retirada dali, sob o argumento de que essa câmera poderia captar alguma imagem que pudesse depois desmentir o VAR. Isso foi inédito para a gente tentou, resistiu, falamos com um monte de pessoas aqui, fiscais de CBF, etc., e não fomos atendidos, tivemos que tirar. A gente ainda não sabia o motivo disso, muito provavelmente porque a CBF já sabia que a linha de impedimento estava descalibrada, então pediu-se para tirar as câmeras que pudessem ter outra imagem. Ato seguinte, no meio do primeiro tempo, acontece o lance do Henrique Dourado, que nas imagens que a gente teve agora, a gente não consegue ter certeza do impedimento ou não. A linha veio, e eu vou recapitular aqui um pouquinho, uma entrevista do senhor Gaciba dizendo que a linha veio para acabar com a injustiça no futebol, que a linha era perfeita. No jogo, Atlético Mineiro e São Paulo, válido pelo primeiro turno, a linha errou em um gol legal do São Paulo. A comissão de arbitragem apenas divulgou essa imagem 30 ou 40 dias depois, ou seja, mostrou que a linha era passível de falha, né, contrariando tudo aquilo que já tinham dito. E hoje a linha, ao que nos parece, ao que nos foi indicado e ao que o juiz mesmo falou para os nossos atletas durante o jogo, e o Rodrigo Dourado, que não tem nada a ver com a história, que quem fez o gol também explicou na entrevista coletiva, é que a linha estava descalibrada e prevaleceu a decisão do campo. Ora, ou se tem o VAR para todo mundo, em todos os lances, em todas as partidas, para todos os times, ou não se tem o VAR. O que aconteceu hoje aqui foi um absurdo. Se o VAR não estava funcionando, se a linha não estava calibrada, paralisasse a partida até que isso pudesse ser checado. Como que a gente volta no tempo agora para definir e para decidir o que aconteceu naquele lance? No caso foi o Vasco, poderia ter sido o Inter o prejudicado. Mas o prejudicado no fim é o futebol brasileiro. No fim é quem faz de tudo para entregar um campeonato, constrói e faz de tudo para entregar um campeonato, enquanto as decisões e o jeito que está se conduzindo a arbitragem brasileira faz de tudo para destruí-lo. A informação que a gente teve do fiscal aqui da CBF, do Rogério, que diz que eles estão trabalhando, foi essa a única justificativa que ele nos deu, é que o Gaciba fará um pronunciamento. Eu fico feliz, por um lado, porque depois de talvez mais de 2 meses aí ele vai reaparecer, mas por outro lado eu fico, e a gente fica, desesperançoso, porque é um pronunciamento que em nada contribui. Agora aqui, curiosamente, do lado da sala de entrevista é a sala do VAR. E a gente estava passando ali agora e a porta abriu. Alguma pessoa da CBF entrou ou saiu. E eu pude ver o computador da CBF. E eu vi que eles estavam no lance traçando a linha. Eu espero que a linha esteja sendo traçada agora. Mas eu vi isso no computador ali porque a porta abriu e ficou uns 30 segundos aberta. Então eles estão ali ainda estudando o lance. Nós vamos, o Vasco vai, à CBF para ouvir as gravações de novo, para ver as imagens de novo, como nós fomos. E ouvimos que esse lance foi inconclusivo, que aquele realmente deveria ter sido, que esse interpretativo tem sempre uma justificativa, enquanto o que foi vendido para a gente, que era 100% de acerto, 100% de acerto, que ia acabar com a injustiça do futebol, não acabou. Então, nós vamos sim à CBF para pegar esse material assim que possível, e dentro de 48 horas, o nosso departamento jurídico vai entrar com um pedido de anulação da partida no STJD. Para que dentro do STJD, que é uma entidade séria e responsável, a gente possa apurar o que aconteceu. Apurar, independente se o gol estava impedido, se não estava. O que não pode é mudar a regra do jogo, mudar a regra do VAR.
a favor de uma equipe ou outra. Que neste jogo aqui não tinha linha, e talvez todos os outros jogos da rodada, ou todos os jogos do campeonato, ou todos os jogos desde que existiu linha, tinha linha, e hoje não tinha. Então a gente quer entender, porque respostas a gente não tem. A gente tentou com o árbitro do jogo, ele disse para o Vanderlei Luxemburgo que em casa ele ia ver se acertou ou errou. A gente tentou com o fiscal de arbitragem, não conseguimos. Tentamos falar no telefone com pessoas da comissão de arbitragem, tampouco conseguimos. Então o que a gente quer é ter resposta, a gente não quer transferir responsabilidade. A gente sabe o nosso objetivo de manter o Vasco na primeira divisão, mas não só em prol do Vasco, mas em prol do Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa que não pode prosperar. Não pode. E eu fico muito feliz, porque um pouco antes aqui a assessoria estava nos passando, que toda a imprensa esteja dizendo a mesma coisa. Porque a imprensa está vendo o que está acontecendo. A imprensa está revoltada, está dizendo que a arbitragem ou o VAR é o pior ator do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Então, registra-se aqui o que nós vamos fazer, registra-se o que aconteceu previamente ao jogo, pedir para tirar uma câmera, porque a gente podia ter alguma imagem que fosse contra, e registra-se que a gente fica muito decepcionado, muito entristecido sobre isso que está acontecendo, e espera, de verdade, que isso possa ser apurado da mesma forma que foi. Não depois do jogo, não antes, não traçando uma linha agora, que isso possa ser apurado da forma que as coisas aconteceram, se o VAR já estava descalibrado antes do jogo e por isso eles pediram para tirar a câmera, enfim. Nós vamos apurar, nós vamos brigar e nós vamos entender o que aconteceu. Nós não queremos os 3 pontos do jogo de hoje que a gente conquistou 0. O que a gente quer é a oportunidade que todos os times do campeonato têm. A oportunidade de se usar o VAR, de se ter a linha e de, segundo a comissão de arbitragem, o presidente da comissão de arbitragem, que essa ferramenta funcione como uma justiceira do futebol e que ia acabar todas as injustiças. O Vanderlei vai ficar para a coletiva, eu me retiro agora. Jogo, o Flávio, tá todo mundo falando que não tá funcionando o VAR, que foi impedimento, isso e aquilo. Ele fala assim, não, quando eu chegar em casa eu vou ver o tape. Porra, mas depois que você chegar em casa vai ver o tape, que tape que você vai ver? O jogo já acabou? Já terminou o jogo? E outra coisa que não será o mérito do Inter, até porque ele está liderando a competição, é uma disputa de coisas importantes. O Vasco se mantendo na primeira divisão é uma coisa, o Vasco indo para a segunda divisão, a instituição perde dinheiro, perde muito dinheiro. Então acho que o Caboclo tem uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade muito grande porque a comissão de arbitragem, sob o comando do Gaciba, eles vêm se equivocando há tempo. O Vasco da Gama teve 18 erros contra o Vasco. Podem verificar aí, 18 erros contra o Vasco. É muito, Gaciba. É muito, Gaciba. Você vem publicamente, você arranja a linha daqui, arranja da linha daqui, arranja a linha dali, arranja a linha daqui. A tua linha não está funcionando como não funcionou hoje. Ela não funcionou. E você vem com desculpa, você vem com uma porção de coisa, de cascata disso, cascata daquilo, que a linha disso, que não sei o quê. Até lá, uma vez numa palestra do próprio Vasco da Gama, você mostrou a linha, eu falei, peraí, eu tenho uma placa lá ali que ela não se move, a tua linha, ela está se movendo, mas a placa de propaganda do jogo não se move. E você deve se recordar disso. Então, é lamentar que num jogo decisivo, você tenha uma arbitragem aonde... a coisa que chegou ao futebol para poder melhorar a qualidade do futebol, melhorar a condição da arbitragem, ela só trouxe problema para a arbitragem, tá certo? Prejudicando muitos clubes, diversos. Mais discutido é o VAR. O VAR passou a ser o grande jogador do futebol brasileiro. Então acho que o Caboclo tem a responsabilidade, sim, de tomar uma providência com a comissão de arbitragem pelos erros que está cometendo. Ele é o presidente da CBF. Então, se a comissão de arbitragem está cometendo erro, ele tem a obrigação de interferir e saber por que tantos erros estão acontecendo. Foram 18 contra nós. Por que 18 erros assim? Foi o clube que mais foi prejudicado no Campeonato Brasileiro. Tá certo? Então, acho que... E uma coisa que a gente sabe que no futebol é um jogo difícil, um jogo duro, um jogo pegado, um jogo de disputa dura. Um gol desse,
muda totalmente o panorama do jogo. Muda totalmente o panorama do jogo. Ah, mas vocês perderam o pênalti. Pênalti você pode perder ou pode fazer, não tem nem que reclamar do Cano. Eu estou reclamando é que o primeiro gol desestabilizou a minha equipe emocionalmente. No intervalo do jogo, os jogadores estavam totalmente desestabilizados. Totalmente, mas não foi que aconteceu, que não sei. Não, vamos levantar a cabeça, vamos para lá. Quer dizer, olha só o que com o árbitro, que o VAR é um erro, né? Traz de um problema para um trabalho em que você tem que chegar no intervalo, perdendo o jogo, você tem que jogar os caras para cima e tentar motivá-los para que voltem no segundo tempo. Mas com todos os jogadores sabendo, até porque o Flávio falou que esse problema estava existindo, então todos os jogadores chegaram meio que arriados e tivemos que levantar. Lamento muito.